Shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Vamos lá? Quer orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te Sim. louvamos por estarmos na tua presença nesta manhã. Aleluia. Clamamos pela tua visitação, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu poder. Nós precisamos, ó Pai, nos alinhar com o céu. Aleluia. Termos, ó Pai amado, aquilo que o Senhor já tem liberado, reservado para nós, precisamos acessar, Senhor, em nome de Jesus. Somos um povo forte, somos um povo que tem a tua marca e precisamos Sim. manifestar isso na terra. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus, estamos saindo de todo o ambiente de conformismo, de entrega, de indiferença à tua palavra e ao teu poder, Pai, em nome de Sim. Jesus, que nos posicionemos como filhos para estarmos reinando, ó Pai amado, nessa terra, para representarmos o céu de uma forma decente, digna, em nome de Jesus. Sim. Parar de envergonhar o teu nome, parar de envergonhar o nosso nome e parar de comer aquilo, ó Pai amado, que não nos traz nenhum tipo de nutriente que realmente nos fortalece, mas estamos, ó Pai amado, muitas vezes nos alimentando Sim. de coisas que nos prejudicam demais. Em Sim, nome de meu Jesus, Deus. que nos alimentemos do céu, manifestemos os nutrientes do céu sobre todas essas coisas que nos paralisam. Em nome de Jesus. Estamos entrando nesses dias agora, onde estaremos, ó Pai, festejando, estaremos glorificando o Teu nome, estaremos num lugar de segurança, num Sim. lugar onde verdadeiramente o Teu nome é engrandecido e glorificado, porque Sim. estamos vencendo, estamos passando por processos, temos limpado nossas vidas de ambientes espirituais, temos crido que através do arrependimento podemos Sim. acessar muitas coisas, temos crido que o Senhor nos recebe. Então, em nome de Jesus, que nós Sim, papai. entremos nesses dias agora com muita confiança naquilo que o Sim. Senhor vai liberar sobre nós. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aí prosseguindo nessa caminhada até o dia 23, não é? Desse mês, onde estamos celebrando as festas do Senhor, três festas o Senhor tem para o tempo do outono, não é? Que estamos vivendo segundo o calendário de Deus. Nessa terra estamos aí na primavera, mas no tempo eterno do Senhor estamos em outono, tempo de descanso, tempo da suficiência de Cristo, tempos de andarmos totalmente satisfeitos com aquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Então, que nesse dia nós possamos dar prosseguimento àquilo que temos feito dentro do calendário eterno de Deus. Nós já passamos pela trombeta do Senhor, shalom, shalom, irmã Cristina Pantoja, Deus abençoe, bom dia. Então, nós já passamos aí, né, pelas trombetas de Deus, nos anunciando o tempo de arrependimento na presença de Deus, já entendemos que o Senhor nos recebe, né, como o pastor Alexandre tem pregado nesses dias, usando ali Abraão e a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus dando ali uma porcentagem de arrependimento para suspender o juízo e verdadeiramente ele encontraria ali, se ele encontrasse 10 justos, ele suspenderia o castigo. Não encontrando, ele executou juízo, mas aqueles que estavam firmes diante do Senhor, ele preparou o escape. Então, nós temos crido que no dia de Yom Kippur, nós nos apresentamos diante de Deus, tendo essa confiança, essa convicção de que Deus verdadeiramente preparou para nós o escape. E o que queremos fazer agora? Queremos estar levantando as palavras que consolidam a manifestação do Senhor no meio da noiva, no meio daquilo que o Senhor chama do seu próprio arraial, não é? Então, nós vamos ler e trazer algum entendimento a respeito de uma busca que o Senhor teve da noiva para Isaac, não é? E não é diferente agora, nós sabemos que Rebeca é uma prefiguração aí, um simbolismo, né? Uma linguagem profética da noiva do cordeiro aqui na terra. Não é? Temos até palavras parecidas com aquelas que Jesus liberou sobre a igreja, não é? Então, nós temos ali na representação de Rebeca uma manifestação da Igreja do Cordeiro e como ela deveria se comportar. Então, hoje nós começaremos aí uma série, né, de palavras até chegarmos em Tabernáculos, terminando aí dia 23 do 10. Mas nós queremos falar de uma noiva preparada, de uma noiva vitoriosa, de uma noiva que conhece a sua própria identidade e vai se manifestar nessa terra dessa maneira. Amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom, pastora Joselma. É isso mesmo. Deus quer trazer para nós uma identidade de noiva. E agora nós vamos ver como Abraão
Ali o pai de Isaac levantou alguém para buscar uma noiva para Isaac. E ali ele fez algumas advertências de como que deveria ser essa noiva. E ela precisaria se encaixar naquilo que Abraão deu de orientação. E esse servo é uma prefiguração aí do Espírito Santo, Abraão, Deus Pai, e assim nós vamos caminhando. E Rebeca, não é, que se manifesta ali, será a noiva do Cordeiro. Amém? Em nome de Jesus. Então, aqui nós vemos, né, que, em primeiro lugar, Abraão faz ali, junto com o servo mais antigo da sua casa. É interessante que ele pegue o servo mais antigo. Por quê? Porque esse servo mais antigo, se ele for atento, ele deve ter recebido toda a cultura que Abraão tinha de como caminhar com Deus. Então, ele pegou alguém com a similaridade daquilo que era a crença de Abraão, daquilo que Abraão se movimentava, para que ele tivesse um entendimento de como Abraão também pensava. Não somente isso, ele chamou o servo e deu ali algumas instruções bem específicas, não é? Vamos ver aqui em Gênesis 24 como ele se manifesta dessa maneira. Aqui, olha, vamos lá, vamos começar lendo aqui. Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo mais antigo daquela casa, que governava tudo que Abraão possuía. Olha que interessante. Ele pegou o administrador. Se nós pegarmos, né, paralelamente, quem é o administrador da casa de Deus nessa temporada? É o Espírito Santo. Deus Pai teve um tempo, a dispensação do Senhor, do Pai na terra, depois a dispensação de Jesus Cristo e agora a dispensação do Espírito Santo. Então, temos aí os paralelos que o Senhor faz nas movimentações do próprio Deus no meio da humanidade. Então, olha o simbolismo profético, né? Aí ele vai e fala assim: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Então, primeira orientação: não será dessa terra que você vai pegar uma descendência para mim, uma pessoa que vai ajudar o meu filho a multiplicar na terra. Não é desse lugar. Aí ele começa a dar as outras orientações. Mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E disse-lhe o servo: talvez não queira. O servo agora começa a perguntar: mas e se eu for lá e essa mulher não queira me seguir para cá, para essa terra? Nesse caso, levarei teu filho à terra da onde ele saiu? Então, o Senhor fala, Abraão falando: cautela, não faças voltar para lá o meu filho, mas traga ela para cá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei essa terra, e ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Então, Abraão já deu ali a orientação: você vai lá e vai buscar alguém, você não vai deixar meu filho ali, você não vai levar meu filho para lá. Então, é exatamente isso que Deus tem alertado ao Espírito Santo, não é? Vamos colocar assim para facilitar o entendimento. Espírito Santo, você vai lá, chame alguém para vir habitar com o meu filho. Meu filho não precisa ir lá mais. Meu filho já está de todas as maneiras livres dessa obrigação. É claro que ele virá, mas será na segunda vinda. Nós subiremos primeiro, numa segunda etapa da vinda do Senhor Jesus. Então vamos lá. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Aí vamos lá. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou por ele, fazer segundo o resolvido. Então vamos lá. O que é colocar as mãos sob a coxa? Então, aqui, amados, eu tinha colocado já há algum tempo atrás, dentro da minha Bíblia, que diz tudo, lugar de armazenamento de descendência. Então, essa palavra por debaixo da coxa, por sob a coxa, é tocar o testículo daquele homem. É você pegar aquele lugar e falar: olha, é daqui que vai gerar a descendência que vai se casar ali com o meu filho. A mulher que vai casar com o meu filho, ela será responsável em dar continuidade com o que eu carrego.
Olha que coisa interessante. Então, colocar as mãos sobre a coxa é um eufemismo, é uma suavização de uma palavra que às vezes não é tão bem aceita assim aos nossos ouvidos, mas era exatamente isso que Deus estava falando, dentro da linhagem profética e dentro daquilo que era a cultura da época. Coloque a mão aqui, cuide de trazer alguém que vai dar prosseguimento à minha linhagem. Abraão, pai da fé, ele não poderia manter alguém ou permitir que aquele servo antigo, o administrador daquela casa, trouxesse alguém que não fosse da sua linhagem de fé. Isaac já estava preparado para receber a sua Rebeca, vamos colocar assim. E Deus estava chamando alguém que pudesse, tivesse competência dentro da análise que faria, trazer uma esposa que fosse da mesma linhagem que o próprio Isaac. Amém? Agora vamos lá. Aí tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo, ele trouxe todos os bens de Isaac. Eu falei, Jesus, para que ele foi lá e levou todos os bens de Isaac, não é? E partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor, que é onde foi indicado por Abraão, para que ele trouxesse a esposa. E aí ele faz uma oração silenciosa. A palavra de Deus diz assim: e disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o Senhor, com o meu senhor Abraão. Aí vai lá. Eis que estou ao pé da fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que o Senhor usaste de bondade para com o meu senhor Abraão. Então, amados, aqui, quanta linguagem profética, quanta análise não é da parte do próprio Deus foi colocado dentro do coração desse servo antigo. Observe que ele faz um juramento, preserve a minha linhagem, um lugar, né, para colocar a força daquele juramento. Eu preciso preservar a minha linhagem. Então, observe essa ocupação ali de Abraão. O servo faz esse juramento e entende. Ele falou: vamos pegar ali os critérios de Abraão, que seja da minha parentela, que não seja de outro lugar a não ser a família, a casa de Naor, não é? Não leve meu filho para lá e depois não faças voltar para lá, meu filho. Então, aqui, vamos para frente. Não precisava trazer ninguém, está desobrigado, os 10 camelos. E aqui eu coloquei o que esses camelos carregavam, não é? E por que eles foram com todos os bens de Isaac? Qual a representação para nós disso? Deus está falando, se você consegue alguém que verdadeiramente seja para a linhagem do meu filho, você vai entregar tudo que o meu filho tem para essa pessoa. Olha que coisa tremenda que Deus está falando para nós. Quando Jesus Cristo veio à Terra, e depois ele foi assunto aos céus, ele trouxe um administrador para nós, e ele falou, não vos deixarei órfãos, eu vou entregar para vocês o Consolador. E ele vai falar do que é meu, ele vai entregar para vocês do que é meu. Então, aqui, nós vemos que coisa maravilhosa e tremenda. Então, ainda que às vezes passemos por tantos problemas e desconfiemos tanto do nosso Deus, será que Ele está brincando conosco, com o seu amor, com a sua maneira de agir, com a sua delicadeza para conosco, entregando tudo quanto Jesus tem para nós? Então, se você pegar a oração sacerdotal de João 17, você vai ver Jesus falando ali com o Pai: olha, Pai, eu quero que tudo que seja meu seja deles também, o lugar que eu estiver, eles também estejam. Eu quero que eles percebam que assim como tu me amaste, tu os amas. Sabe, Jesus se entregando ali. Faça um paralelo sobre esse Gênesis 24, faça um paralelo com a oração sacerdotal que Jesus deixou a nosso favor. Olha, Senhor, essa promessa não é só para eles, é todos quanto crerem no meu nome. E ele vai falando ali com Deus de uma maneira derramada sobre a sua noiva. Então, amados, que ali nós venhamos a receber amor de Deus, que nós, como povo do Senhor, aprendamos a receber esse amor, essa suficiência de Cristo, do Cristo vivo, para que nós possamos caminhar cada vez mais longe do medo, para que possamos caminhar mais longe das inseguranças, das incredulidades, porquanto o nosso Deus, ele é fiel, ele tem sido fiel conosco. E lá no Velho Testamento ele já colocou toda a prefiguração do que verdadeiramente seria o seu amor. Porque Deus enviaria 10 camelos para representar isso?
aquilo que seria o amor de Deus. Olha, tudo que é meu, minha noiva, estou colocando à sua disposição. Se você disser o seu sim, eu já estou te entregando tudo que eu tenho. Será que é pouco amor que Deus tem por nós? Onde Ele coloca algo tão antigo, tão assim, que está em oculto nas linhas aqui do Velho Testamento, e Ele quer trazer a revelado para nós na luz do Novo Testamento. Será que Deus está brincando conosco? Em nome de Jesus, que seja repreendido toda mentalidade de desamor, de isolamento, de não ser importante para Deus, que não sermos dignos do amor de Deus. Amados, o Senhor cada vez mais tem colocado no nosso espírito em relação à força do amor de Deus a nosso favor. Nós precisamos, como igreja, como noiva, entender que Deus está interessado em nós. O adversário é mestre em colocar entre nós e o nosso Deus a inimizade. Ele quer colocar entre nós e o nosso Deus algo que, Deus não está nem aí, Deus está escondendo as coisas, como foi lá no jardim do Éden. Não é? Deus está te escondendo. Olha, Deus não é confiável. Olha, e se isso não está acontecendo, se você não está tendo acesso, aí se isso é porque Deus, ele não é tão bom assim. As mesmas falas, as mesmas circunstâncias de tentação, ele vai procurar trazer para nós. Mas Deus, pela Bíblia, ele faz um rastro de fidelidade do sangue de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, mostrando interesse, mostrando reconciliação, mostrando busca. Olha aqui, Deus buscando uma noiva para Isaac. Deus falando, olha, essa noiva precisa estar aqui ligada ao meu DNA de fé. Eu sou o pai da fé, eu preciso dar continuidade a isso. E ele libera ali o seu administrador de toda a sua casa, o servo mais antigo, para buscar essa noiva na dispensação exata do Espírito Santo. Agora ele está falando, eu estou procurando alguém que saia da cidade e me ofereça algo. Olha que esse servo falou que oração inspirada, silenciosa, entre ele e Deus, estava meditando nessas coisas ainda. Rebeca aparece, hoje nós vamos até o versículo 14. Então, ele fazendo a sua oração, Rebeca aparece, mas ali você vê qual é a intenção já do Espírito Santo. Observa, aquela oração silenciosa use de bondade com Abraão, me acudas. Não é esse servo falando. Então, veja, aqui ele vai falar o seguinte: deixa o Senhor disse consigo, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas e use de bondade. Aí ele fala, eis que estou ao pé da fonte das águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Então, observe, eu estou aqui. E eu estou aqui aos pés daquele que é maior que a fonte de Jacó. Então, se houver alguém interessado em servir, é da minha parentela, precisa ser da parentela de Abraão, mas ela já vai ter um DNA ali parecido com aquilo que Jesus Cristo veio. Ele veio para servir e colocar a sua vida em resgate de muitos. Então, algo que poderia ser notado nessa moça é que ela precisa ter o DNA daquele lugar, ou seja, o DNA de Abraão, para que ele coloque agora a manifestação do Espírito Santo. E ela traz serviço. Olha que coisa tremenda. Dá primeiro para mim. Será que temos algo desse tipo já na palavra de Deus que aponte para Jesus Cristo? Faz primeiro para mim. Olha que tremendo. Ele fala assim: ela tem que dar primeiro água para mim. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Você manifesta algo que vai me saciar. Eu tenho água para você, sim. O Espírito Santo de Deus tem água para nós. Mas ele está procurando alguém que esteja interessado em dar frutos do seu próprio Espírito. E ele faz esse teste aí, né, com Deus. Você vai entendendo aí a linguagem profética em nome de Jesus e que o Senhor vai descortinando o amor dele e aquilo que ele está buscando no nosso coração. Alguém que queira lhe saciar a sede. Alguém que queira devolver o som da trombeta. Ele é um Deus que faz com que ouçamos a sua voz, mas também depois possamos retribuir aquilo que a voz dele produziu em nós em fé. A minha palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz, e ela voltará para o céu. E ela precisa voltar para o céu cheia de quê? Cheia de fé, cheia de serviço amoroso. E essa moça, dentro da disposição, olha o que ele fala: dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe.
E ainda darei de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então, primeiro lugar, não é servir os camelos. Primeiro lugar, não é servir as riquezas, aquilo que eu estou trazendo. Em primeiro lugar, é servir a mim, o administrador da casa. Em primeiro lugar, é falar, seja saciado da obra das minhas mãos. Você entende? Então, o que o Espírito Santo está falando aqui, dentro da linguagem profética, é o Espírito, a Trindade Santa, precisa ser saciada por aquilo que podemos apresentar. Não é algo que Deus venha buscar pessoas que estejam passivas em si mesmas, pessoas que estejam procurando apenas algo para elas mesmas, pessoas que estejam preocupadas apenas com um serviço àquilo que Deus pode entregar. Porque os camelos estavam carregados. Essa moça não sabia para quem eram aqueles camelos. Uma de nossas pastoras, eu creio que foi a pastora Josel, falou que é a representação de pastores, pessoas que trazem ali mantimentos para saciar a necessidade da ovelha. Pegando essa parte, pegando também aquilo que são os dotes que o próprio Espírito Santo coloca, vem trazendo para a noiva, para que a noiva fique adornada daquilo que é para o próprio Cristo vivo, os dons espirituais, o fruto do Espírito que Deus quer nos dar, Ele quer nos enriquecer. Então, é por isso que estamos falando de amor, mas, ao mesmo tempo, estamos falando a respeito de saciarmos a sede do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nós e fala, agora, o que você tem para entregar para o Senhor, o teu Deus? O que você tem você já faz parte dessa parentela que depois ele vai checar com Rebeca, de onde ela é nascida, de qual casa ela pertence. E ele fica muito feliz e agradece ao próprio Deus, não é? De ter preparado essa mulher serviçal, que estava disposta a oferecer ao administrador de toda a casa o Espírito Santo alma. É isso que nós estamos buscando nessa temporada, que Deus ache lugar em nós para saciarmos a sua sede, que entremos em relacionamento íntimo, que entremos naquelas tendas, naquelas cabanas, naquele lugar onde com alegria celebraremos com expectativa a vinda do nosso Senhor. Mas ele está falando o quê? Enquanto eu não chego, enquanto eu não venho te buscar, faça tudo como se você estivesse muito pronto para o som da trombeta verdadeiramente soar no teu espírito e você poder subir comigo nos ares. Esse é o sentido dessas 3 festas, de estarmos preparados, estarmos prontos. E Deus está falando, então, você está iniciando o seu ano, comece gastando tempo na minha presença, comece saciando a minha presença, e depois entre com o seu serviço, agora sim, no sacerdotal, para dar água aos meus camelos. E depois nós vamos ver a recompensa de Deus para nós. Então, essa noiva, quando o Espírito Santo faz esse voto, ele fala assim, vamos ver, porque aí eu vou poder ver o caráter dela. Que tipo de caráter nós temos tido diante do nosso Deus? A quem estamos servindo primeiro? A nós mesmos? Com um egoísmo? Então, ele iria observar entre as moças daquele lugar se elas tinham disponibilidade de servir em primeiro lugar ao Espírito Santo. Então, é exatamente isso que precisamos ter. Tu vai me falar? Hã? Não? Agora não, pode falar. Então, é exatamente isso que nós precisamos ter de entendimento para com o Espírito Santo. O Senhor está sondando o nosso coração para vermos o que vamos dar a Ele, para que não percamos a nossa identidade. Então, olha aqui, ela vai ter, aqui eu coloquei assim, essa mulher, ela vai entender o seu papel. E não será difícil de entrar no casamento, ela vai preencher requisitos. Então, nós queremos que essa igreja que nós estamos aqui ministrando tenha os requisitos de adorar, em primeiro lugar, ao Senhor, de estar submissa, ter um caráter manso, submisso ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele tenha liberdade de trabalhar em nós, que nós possamos ser aqueles voluntários que apresentam a mais do que o Senhor às vezes está esperando, que possamos ter um coração quebrantado, contrito, que olhe a necessidade daqueles que estão ao nosso redor e venhamos a saciar. Às vezes, amados, o Senhor está exatamente falando, o que você vê ao teu redor? Quanta sede não há ao teu redor? E quanto você tem saciado dessa sede? Porque às vezes, em forma de camelos, vamos colocar assim, há vidas que depois vão poder abençoar você. Então, lança o teu pão sobre as águas, para que mais tarde você possa colher deles com um coração sincero.
Mas às vezes nosso coração está tão voltado, eu, 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 e aí não conseguimos oferecer aquilo que o Senhor quer. Nosso coração está egoísta, está fechado, está cheio de problemas e dificuldades. Mas não queremos focar nisso, queremos focar no que o Espírito Santo está procurando. Ele está procurando alguém que tenha disponibilidade de oferecer algo para ele. Falar para ele, sim, Senhor. Eu em mim mesmo não tenho nada, mas se o Senhor quer beber da minha fonte, faz uma fonte em mim hoje. Eu quero me apresentar nesse lugar de cabana, de intimidade, nesse lugar de festa, onde eu vou congregar com todo o teu povo, onde eu vou comer daquela oferta sacerdotal. Porque se formos pegar ali a festa de tabernáculo, é aquela festa que Ana participou, amados. É aquela festa onde ela comeu e se saciou da presença de Deus depois de ter feito o seu próprio Yom Kippur. Foi isso que Ana fez. Ela fez um Yom Kippur ali com Deus, ela apresentou as suas amarguras, rasgou seu coração e saiu de lá satisfeita com aquilo que Deus daria para ela. Então, nós precisamos entender isso. Para isso, o Senhor tem colocado uma linha temporal para nós, que é a linha da eternidade, a linha de governo, onde governamos sobre mágoas, sobre circunstâncias difíceis, onde governamos contra aquilo que vem para nos paralisar diante do Senhor. Temos coragem de ir à presença de Deus e resolver aquelas coisas difíceis, aquelas coisas que estão nos prendendo, nos segurando. E aí Deus fala, entra nesse lugar onde os meus princípios eternos, ele tem poder de trabalhar tanto na sua vida que vai arrancar essas decepções, esses fracassos, essas tristezas, essa esterilidade, essa infertilidade. Entra na minha presença, porque eu quero que você entre num tempo de celebração, onde você possa se alegrar com os meus servos, com a minha casa, com a minha família. Entra nesses lugares onde você me sacia, onde você faz primeiro para mim, como aquela viúva. Aquela viúva que serviu a Elias, ele falou para ela, faz primeiro para mim. E talvez ela, eu creio, né? Algo que falava muito, a minha circunstância na época era aquela vontade de jogar os gravetinhos e dar uma grande bronca no profeta e falar o quê? Que foi o que ela falou para o profeta. Mas eu ia colocar ira naquela conversa. Eu ia colocar muita raiva, falar para o profeta, você, tipo assim, birutou? É o último sustento. Não vou dar nada para você. E essa mulher veio, e aquele homem, ele, aqui, ó, dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe. E darei ainda de beber aos teus camelos. Olha que coisa tremenda. É um faz primeiro para mim forte, pesado. É um faz primeiro para mim, onde ele falou 10 camelos, cada um bebia 60 litros de água. São 600 litros de água tirada por uma moça. Virgem, uma mocinha. Trabalho. É algo ali para saciar a Deus de uma maneira sobrenatural. E ela se apresentou ali e ela falou: eu vou dar para você, vou dar da minha água para você, eu vou lá no meu poço e vou cavar, 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 eu vou tirar, vou usar a manivela, vou mandar o balde para as águas profundas e vou saciar a tua sede, Espírito Santo. É isso. E também vou saciar aqueles que tu trouxeste cheios de carregamentos. Eu nem sei para onde é esse carregamento, mas eu estou aqui para servir. Coração disponível, coração disposto, coração que não quer apaga. Às vezes nós entramos na presença de Deus, então eu tenho que fazer isso, eu vou saciar o Espírito Santo e ele vai me dar tudo que está em cima de Jesus. Não é disso que Deus está falando. Essa mulher aqui, ela resolveu oferecer aquilo que estava à disposição dela para que fosse tirada essas águas sem nenhum interesse, porque ela não sabia que aqueles camelos depois a iriam enriquecer. Ela não sabia que esse homem era o preparado por Deus para levá-la para um lugar de um casamento próspero, um casamento eterno, que é o nosso caso. Ela não sabia nada disso. Ou seja, é uma moça que estava dentro do DNA profético daquilo que Abraão estava esperando de uma noiva para o seu filho. Era uma mulher que teria que enfrentar as dificuldades da vida.
Era uma mulher que precisaria ter fé, porque Abraão era o pai da fé. Então, esse servo, tão antenado àquilo que era o costume da casa, ele falou: precisa ser uma noiva à altura. Porque Isaac, ele sabia que Isaac tinha sido oferecido ali, e Deus chegou e falou para ele: não, Abraão, não precisa matar o filho da promessa. Então, havia a cultura impregnada nesse servo antigo. Ele precisava de uma mulher de fé, uma mulher que se antecipasse ao serviço da casa, uma mulher que pudesse andar no sobrenatural. É disso que Deus está falando para a sua igreja. Uma igreja que não vai olhar para dificuldades sem esperar a paga e vai fazer algo diante do Senhor, o seu Deus. Olha como esse homem, ele estava cheio, estava carregado da cultura que era a vida de Abraão, Isaac e Sara. Não, olha, esse homem, ele teve que romper com a esterilidade da esposa. Ele teve que fazer algo tremendo. A esposa dele, a Sara, ela teve bebê com avançada idade. Ele teve bebê com avançada idade. Não pode ser qualquer noiva. Não pode ser qualquer esposa. Ela tem que andar no sobrenatural. Porque o meu patrão, o meu senhor, ele anda no sobrenatural. Isaac é um homem submisso. Ele já estava grandinho já, quando ele foi levado àquele lugar de morte. Ele já era grande, ele podia ter fugido do pai dele, ele tinha força. Mas ele se submeteu. Deita aqui, Isaac. Deita aqui, que eu vou te oferecer ao meu Deus. Eles subiram o caminho de 3 dias. Isaac, onde está o cordeiro, papai? Não é? Quem será o cordeiro? O motivo de riso estava indo para o sacrifício, então precisava ser uma noiva à altura. Uma noiva que estivesse disposta a ser resignada, a ser uma mulher dependente, a ser uma mulher de submissão. Então, esse voto não foi um voto aleatório. Precisava ser alguém que já manifestasse algo da parte de Deus, que ia ser tratável, que ia ser uma mulher que pudesse se submeter a provas tremendas e saísse aprovada. Você entende? Essa mulher seria estéril mais lá para frente. Essa mulher traria uma guerra no seu ventre, porque 2 nações estavam dentro dela. E ela precisava ter um caráter que fosse sobrenatural e rompesse muitas coisas. Então, que o Senhor possa trazer sobre nós esse interesse. Ele não está olhando para as nossas fraquezas, para as nossas dificuldades, nem para o fato de sermos estéreis. Não é interessante que Deus permita que essa mulher fosse estéril? E aí ele leva ela para casar com o filho do pai das multidões. Mas Deus escolheu Halachei. E talvez você aí esteja falando: não, mas eu não posso ser a noiva de Jesus de jeito nenhum, sou muito estéril, estou muito seca. E aí o Espírito Santo vai falar: é você mesma. Você tem outros atributos que me agradam. Você tem já um caráter que me agrada. Você tem algo dentro de mim que me atraiu para você. Você tem preenchido os requisitos, sim. E a esterilidade para mim, o que é? Eu sou Deus fértil. Eu cuido de tudo. Então, em nome de Jesus, que seja esse a nossa alegria de nos encontrarmos com o nosso Deus, um coração despretensioso de serviço. E, em primeiro lugar, é o Espírito de Deus, e depois servirmos àquilo que Ele estiver colocado à nossa mão. Amém? Em nome de Jesus, agora o pastor Alexandre vai trazer aí uma outra parte. Sejamos abençoados com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, essa parte de Rebeca, eu tinha anotado aqui, né? Que era não saber de nada. Aí a pastora falou isso. Mas eu entendo o quê? Que, na verdade, tem coisa que nós não sabemos também. E nós estamos disponíveis para o trabalho, mas nós fazemos o trabalho ou a nossa entrega num ambiente de murmuração. E isso vai trazer um retardo naquilo que nós vamos acessar, porque Rebeca ela poderia ter feito isso num ambiente de murmuração. Ela poderia estar trabalhando, tirando esses 600 litros de água, mas olhando para esses homens e falando assim, mas são folgados. Tanto homem forte aí, tanto homem para vir tirar, fica olhando para minha cara, e eu com esse trabalho todo, cansada, esse balde pesado, eles lá conversando, eles lá olhando e ninguém faz nada. Que é um ambiente que talvez você esteja na tua família,
na tua igreja, no teu trabalho. E aí você está se matando, eu estou me matando de trabalhar, estamos fazendo o que é certo, mas no ambiente espiritual errado. Então hoje Deus, eu creio que Ele quer ajustar, ajuste o ambiente, continue a trabalhar, continue a tirar a água, mas pare de olhar para as pessoas, pare de murmurar por aqueles que não estão fazendo. Isso aí não é parte nossa, irmão. Essa parte que você está observando da vida dos outros, essa não é parte sua. Você vai ter que cuidar do seu trabalho, tirar a sua água, fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Ponto final. O que vai acontecer, sendo que você já sabendo o que você está fazendo, que nem Rebeca não sabia, mas você sabendo ou não, só faça a tua parte. Só tire Aleluia. a água. Deus tem nos chamado assim, cuida da sua parte, faz a tua parte da história. Só continua tirando a água. Deixa que eu vou ser responsável pelo resto. Aleluia. Deixa que eu vou trazer o ambiente que você precisa para ser suprida. Porque nós ficamos nesse ambiente de murmuração, nós cansamos do mesmo jeito, nós acabamos julgando e condenando as pessoas que estão ao nosso redor, e nós mesmos ficamos no mesmo lugar, porque nós, com a medida que nós estamos medindo, nós seremos medidos. Sim, Então, em nome de Jesus, continue a trabalhar, mas sem o ambiente de murmuração, sim. sem o ambiente de comparação. Por que que fulano não? Por que que só eu? Por que? Esquece isso daí. Faz o que você tem que fazer. Num ambiente de descanso, na fidelidade de Deus. Aleluia. Sabe por que nós murmuramos? Porque nós não confiamos que Deus está sendo fiel conosco. A verdade é uma incredulidade. Nós temos um trabalho, mas não temos um trabalho descansado, porque somos religiosos. Não somos filhos que servem. Quando você é um filho que serve, você está descansado na fidelidade do Pai. Você sabe onde você está plantando. Agora, quando você e eu nós somos só servos, quando nós não temos uma identidade bem definida na área no que nós estamos trabalhando e caminhamos dentro da religiosidade, fazendo uma produção, começamos a comparar, começamos a murmurar, começamos a desconfiar das pessoas que estão ao nosso redor, começamos a olhar e falar assim, por que que não ajuda, por que que fala, por que que não, por quê? Porque nós estamos cheios de indagação dentro de nós, porque nós não estamos descansados. Agora, quando essa mulher estava resolvida por dentro, ela era uma filha que servia, para ela tanto faz. Aleluia. Vocês querem ficar olhando para minha cara? Eu estou fazendo o meu trabalho. Não tenho nada a ver com vocês. Eu vou fazer a minha parte e acabou. Sim, Mesmo sem nenhuma expectativa, como a pastora falou, de nenhuma recompensa. sim. Mas aí a recompensa veio. Aleluia. E voltando lá no comecinho, lá na parte de Abraão, eu estava dando uma olhada da parte da coxa, do testículo, de tudo. Então, qual que era ali eu creio que profeticamente, o que Deus estava falando para as nossas vidas? Qual era o que Abraão estava fazendo? Ele estava enviando alguém, primeiro que ele conhecia, que tinha realmente uma atmosfera de entendimento do que ele precisava, que ele tinha uma confiança, que era o servo mais velho, mas ele também precisava carregar transferir algo para aquele homem, para que ele fosse numa atmosfera, numa genética de compromisso e dentro da promessa de Deus. Então ele fala: coloca a mão debaixo da minha coxa. E é na Bíblia que eu estava vendo, a coxa ela é lugar de força, ela é um lugar de uma caminhada firme, um lugar ali onde tem a estrutura ali da parte da perna, uma das estruturas é na parte da coxa. E depois de se tocar no testículo para juramento, ele vai fazer exatamente isso. Abraão está falando assim: ó, você entenda que você tem que trazer algo para mim que cumpra a promessa de Deus. Eu tenho uma promessa de ser pai de nações, pai de multidões. Eu preciso de um filho, eu preciso de Aleluia. uma nora. Na verdade, um filho eu tenho, eu preciso de uma nora que tenha essa possibilidade. Então, faça o juramento de acordo com aquilo que já tem de promessa na minha vida. Pegue na Aleluia. minha coxa, coloque a mão sobre a minha coxa e toque no meu testículo, para que essa multiplicação acompanhe você e tenha um imã de atração para trazer exatamente o que o céu precisa para cumprir a promessa na minha vida. Aleluia. Porque o céu é responsável pela promessa, mas nós somos responsáveis por preparar um ambiente para que ela se cumpra. Aleluia. Então, o que Deus prometeu para você, ele é fiel e justo para cumprir. Ele é responsável por essa promessa. Agora, trazer um ambiente de acordo com aquilo, nós somos responsáveis, precisamos preparar um ambiente de acordo. Porque Deus está falando que vai fazer uma descendência e você não manda buscar noiva. Deus vai falar que vai fazer que você vai ser pai de multidão, ou seja, o seu filho vai ter que gerar muito e você não manda buscar alguém que tenha compatibilidade com esse entendimento, nós não estamos preparando muitas vezes. Então, para que
isso aconteça, nós temos que ter certeza que nós estamos num lugar de força, que é a coxa, estamos num lugar aonde realmente vai poder fazer que vai poder gerar, que é esse testículo, e nós temos então que trazer a pessoa certa Aleluia. para o ambiente certo. Não leva meu filho para lá. Cautela, Aleluia. cautela. Tem um lugar físico determinado por Deus. Não tire ele daqui. Aleluia. A regência que está sobre esse lugar, eu preciso que a pessoa venha para cá. A mulher vem para cá, cautela. Então essa palavra, ela é muito forte. Sim. Ó, presta muita atenção, não vá fazer nada que eu não estou falando para você fazer. Não leve meu filho embora daqui, Aleluia. mas traga uma esposa para ele. Sim. Traga uma esposa para o nosso território. Traga uma esposa para que nós geremos dentro da onde a promessa de Deus está se manifestando na nossa vida. É aqui o negócio, não é lá. Então Aleluia. parece que é só um homem ou uma mulher, qualquer lugar ia dar certo. Não, cautela. Aleluia. Nós vamos ter que prestar atenção no que Deus está falando. Tem um lugar específico para nós estarmos para que aquilo se cumpra. Então, cautela. Aleluia. Temos promessa e precisamos fazer a linha de raciocínio, que foi o que eu falei aqui. Então, eu creio que é isso, irmãos, da minha parte, nós estarmos bem antenados para que o propósito de Deus possa se cumprir nas nossas vidas. Temos aí entrado nessas trombetas, temos entrado nesse arrependimento, o Senhor tem nos levado a um entendimento para que todos nós, pudéssemos acessar esse arrependimento. Isso, esse ano para mim foi muito tremendo. Deus manifestar tanta misericórdia sobre as nossas vidas, para que, por pior que nós estivéssemos em qualquer área, Ele está falando assim: eu quero que você tenha condição. Sim. Então, excelente o que Deus fez por nós nesse dia agora de expiação. E agora nós estamos entrando nessa temporada para começarmos aí a gerar realmente esse ambiente para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Mas o que Deus está falando hoje, vocês são responsáveis por uma parte. Vocês são responsáveis de cuidar da estrutura, da logística do negócio. Não faça de qualquer maneira. Ah, não, eu tenho promessa, vai acontecer. Cautela. Meu Deus. Não, Deus já falou comigo, vai dar tudo certo. Cautela. Cuida da promessa. Zela da promessa. Tem entendimento sobre a promessa. Seja responsável para trazer exatamente o que Deus está precisando para que a promessa não se perca. Amém. Muitas promessas nas nossas vidas se perderam porque nós não tivemos cautela. Obrigado, Deus. Nós não tivemos o cuidado de alimentar a promessa de acordo com o céu. E achamos, porque Deus prometeu, agora eu faço aqui do meu jeito e vai dar tudo certo. Cautela. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E agora a pastora vai estar encerrando. Aleluia. Eu já ia encerrar já. Glória a Deus por essa palavra, não é? Uma palavra de prudência para nós, uma palavra que vem para despertar o nosso espírito e me alegra muito o coração. Por quê? Porque Deus está pedindo pouco para nós, não é? Porque talvez por olharmos a nossa condição de esterilidade, achamos que não podemos cumprir, não é? Aquele projeto maravilhoso que Deus tem para nós e que excede tanto, né, a nossa força, aquilo que achamos que podemos produzir, não é? Deus está falando: não, filha, prepara o ambiente, eu faço o sobrenatural. Simplesmente seja fiel naquilo que você já tem. Então, nosso Deus é muito maravilhoso. Então, fique com essa palavra. É tempo de nos alegrarmos da presença de Deus. Sim, termos vigilância, né, cautela e ficarmos só com a nossa parte. Como Deus tira pesos, como Deus alivia, não é, a nossa caminhada. Ele está verdadeiramente aqui na nossa casa, não é, na nossa família. Deus está nos ensinando a andar no lugar de descanso. Cristo é suficiente. Ele é suficiente para arrancar a nossa esterilidade. Ele é suficiente para nos ajudar a tirar a água do poço, ainda que seja para 600 camelos, porque, em primeiro lugar, saciaremos a vontade do nosso Deus. E Ele nos dará força para tudo isso. Amém? Que em nome de Jesus você seja abençoado nesse primeiro dia rumo ao tabernáculo do Senhor. Ele tabernaculou no nosso meio. O Verbo vivo, ele entrou em nós, se fez carne, porque nós temos esse crédito aí. Então, ele está dentro de nós e ele está produzindo coisas tremendas pelo administrador mais antigo da casa do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Se alegre no Senhor. Aleluia. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Então, que esse dia seja um dia abençoado na presença do teu Deus, tira toda como que eu posso dizer? Às vezes o bico, não é? Do semblante, coração amargurado, já vai limpando aí e vai falando, oh Deus, tu estás dentro de mim, então eu serei capaz, porque tu estás dentro de mim. Amém? Fique com Deus, shalom, shalom, e até amanhã, em nome de Jesus. Glória a Shalom, Deus. Deus abençoe. Até amanhã, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.